Fala galera, está começando mais um MentorCast, o podcast da mentoria de líderes digitais. Aqui você encontra mentoria em áudio sobre carreiras, liderança, cultura e performance e as dores reais de quem faz acontecer no jogo o dia todo. Eu sou o Rafael Torres, seu host dessa noite, e o nosso episódio de hoje eu recebo uma pessoa que admiro muito há muito tempo, uma líder técnica que cresceu de verdade, tijolo por tijolo, ou como a gente brinca aqui em casa, de tijolinho por tijolinho. E assim, né, minha linda e incrível esposa, Dani Pérez. Hoje ela é gerente de tecnologia do Grupo Boticário e protagonista do nosso quadro de liderança de verdade, onde a gente ouve histórias reais de quem aprendeu liderando, não só lendo sobre liderança, tá? Dani, obrigado por estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transição, maturidade, vulnerabilidade e o que realmente muda quando você deixa de ser aquela parte executora, né? E começa a construir uma visão mais de liderança. E aí, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de que horário você, ouvinte, esteja aí escutando a gente. É um prazer estar aqui, Rafa. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre os desafios do dia a dia, né? Porque é isso, querendo ou não, é os desafios do dia a dia que vão levar a gente para frente, não tem outro jeito. Muito legal, muito bom. Bom, Dani, eu te conheço, né? Então, para mim é muito simples assim, simplesmente matar essa primeira parte aqui de apresentações e conversas e tudo mais. Então, obviamente, como não sou eu que vou ouvir, nós temos aqui telespectadores, ouvintes e tudo mais, a galera quer saber um pouco de você, né? Saber quem é você, de onde você vem, o que você faz, o que vive, onde vive, né? O que come, enfim. Mas principalmente ali, como é que você começou a sua jornada, né? E como é que você veio parar nesse universo aí? Então, de novo, aqui é um papo para ser um papo bem livre, bem tranquilo pra gente ir conversando. No começo eu sei que dá um nervosismo ali, mas depois de um tempinho a gente vai quebrando aqui o gelo e vai fazendo acontecer. Claro, vou me apresentar então, para quem não me conhece. Meu nome é Daniela, mas eu não gosto que me chamem de Daniela, prefiro que me chamem de Dani, acho que fica mais íntimo, mais pessoal. Tô com 30 anos e, cara, você falou uma coisa no início que acredito que muita gente não saiba, né? Que eu comecei cuidando de cocô de galinha. Eu fiz biotecnologia como faculdade, pela Faculdade Federal de Alfenas, e ali foi o meu primeiro contato assim, com coisas diferentes do que eu via no meu dia a dia, porque eu venho de uma cidade no interior, onde estudei a vida inteira para fazer medicina. Ali, né, com 17, 18 anos, virei minha mente para estudar outra coisa, ir para um lado mais industrial e acabei na biotech. Só que quando eu saí da biotech, fui para um sistema muito diferente, né? E ali eu acredito realmente que o estágio que eu fiz numa empresa de adubo orgânico, que é cocô de galinha, tenha tido muita influência assim, no meu dia a dia. Legal. E me conta, como é que foi isso daí, tipo, cocô de galinha e tal? O que você fazia exatamente no seu trabalho, enfim, dessa visão aí de biotecnologista? Porque é um universo muito diferente, né? Principalmente para mim, assim, para outras pessoas, enfim. Muito diferente. Eu acho que começou... vou falar um pouco sobre o estágio que eu fiz, mas eu acho que vale até falar um pouquinho antes. Eu participei da empresa júnior da minha faculdade, que era para biotecnologistas, e ali, Rafa, foi uma experiência muito legal, porque obviamente a gente não tinha um caixa entrando, não era uma empresa, era formado apenas por estudantes de todos os anos,
mas a gente tinha alguns clientes e a gente prestava serviço para alguns laboratórios pequenos. E ali foi muito legal, porque eu aprendi muitas estratégias de negócio no sentido de ferramentas. Sabe assim, você fazer um Pareto, você fazer uma matriz Uhum, SWOT, você uhum, começar nessa questão. Então, eu comecei isso ainda dentro da faculdade. Quando eu fui para esse estágio, né, nessa empresa de adubo orgânico, era uma operação totalmente industrial e, cara, de lá eu fazia tudo, assim, tudo que você pode imaginar. Desde levar o café pro meu chefe na época, subir em caminhão para fazer coleta de tanto de mesmo, né, cama de galinha, até minerais que chegavam, até ver o funcionamento de máquina, fazer SLA de máquina e tudo mais, temperatura de máquina, então ele fazia de tudo. Eu acho que isso foi muito legal, principalmente para o que veio a seguir, porque a gente sabia uma coisa, né? E não tinha vergonha ou receio de fazer as coisas. Precisava ser feito. Alguém precisava fazer e essa pessoa era a estagiária que estava lá. Só que eu acabei levando isso muito a sério pra minha vida. E isso foi muito legal. bom, porque, né, quando eu entrei numa empresa de varejo, realmente ali a gente começa a olhar as coisas de uma forma um pouco diferente e a gente consegue, não da mesma forma, né? Mas a gente sabe que os problemas nas empresas acontecem de forma bem parecida. Entendi, entendi. Mas assim, não vamos atropelar, não. Vamos Acho lá. que vamos. Até para todo mundo estar nas mesmas páginas, gente. A galera acha que. Por ser eu e a Dani conversando hoje, parece que o podcast é mais fácil. É muito mais difícil pra gente, porque a gente já sabe muito das histórias um do outro aqui. E a parte mais difícil é que a gente se sente. Que a gente tá olhando um pro outro e fica com aquele sentimento tipo, pô, eu tô perguntando uma coisa que a gente já sabe. Mas juro que a gente tá fazendo o máximo de esforço aqui pra deixar todo mundo na mesma página de que é uma troca bacana. Acho que a Dani tem uma história bem bacana ali pra ser mostrada. Enfim, até pela uma questão de ansiedade nossa, a gente quer adiantar pra chegar lá no ponto final. Mas acho que primeiro ponto, Dani, você não é daqui, você não é de São Paulo, né? Você é do interior de São Paulo. Sim. E aí, beleza, assim, mas você tava contando que você trabalhou na Superbac, né? E aí trabalhando com essa frente aí de adubo, de galinha e tudo mais. Você. Eu queria saber um pouco assim, como é que era? Você ficava mais na operação lá, tipo assim, trocando ideia com os caminhoneiros, com a galera que realmente botava a mão na massa? Ou você era mais da galera do escritório, assim, que fazia, sei lá, Parte trabalho de ADM, assim. planilha, etc., de administrativo, exatamente? Não. Eu ficava muito na parte industrial mesmo e no laboratório, que a gente chamava de laboratório de qualidade. Então, Aham. desde ali do embalde da matéria-prima até na hora de fazer o despacho do adubo em si, das sacas que eram vendidas. O que eu fazia de trabalho administrativo era mais fazer a gestão mesmo das matérias-primas, né? Então, o dia a dia, basicamente, era a matéria-prima chegava, ali a gente precisava fazer a coleta, fazer a análise por amostra daquilo e entender se dá o veredito, né? Essa amostra é válida ou essa amostra não é válida. E fora isso, a gente precisava continuar executando algum projeto individual para a empresa. Então, o trabalho de estagiário aqui era bem operacional mesmo, mas tinha uma parte que era bem estratégica. Então, a gente trazia algo que a gente tinha visto na faculdade para impulsionar algum mercado novo dentro da Superbac. Legal. Você ficou lá quanto tempo? Não fiquei muito tempo lá. Eu fiquei, acho que foi de 2000
2016 até 2017, assim. Foi Ah, um. chegou a ficar É, um ano mesmo. Achei que tinha cheguei. ficado um pouco Eu mais. fiquei 5 meses, 6 meses no polo de Maringá. E depois eu vim para São Paulo, onde eu mudei bastante a minha atuação. Aí eu já não trabalhava mais com cama de galinha, trabalhava mais Aham. com efluente sanitário. Entendi. E você tem alguma história que você lembra que era impactante daquela época lá que você fez que, tipo, poderia mudar a sua vida ou não? Assim, eu tenho uma história trágica, né, sobre É. isso, que foi o que me fez mudar, assim, mesmo de profissão, né. Eu acabei, cometendo um erro durante uma análise biológica e não utilizei o EPI necessário. E nesse momento, e EPI, gente, é equipamento de proteção individual. Então é algo bem sensível e precisa ser utilizado. Acabei não utilizando e tive, né, um acidente de trabalho. E aí, a partir desse acidente de trabalho, que foi quando eu comecei a revisitar o que eu queria fazer. E na época eu morava com uma colega, uma super amiga, uma querida, e ela falou assim: poxa, assim, você é jovem, se é pra mudar tem que ser agora, né? E aí eu tinha um amigo que trabalhava no e-commerce das lojas Renner, e aí ele, né, fez uma indicação, acabei passando no processo seletivo para trabalhar com uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu fazia até então, que era para trabalhar mesmo em operações de e-commerce, olhando para contratação de transportadoras. E, Interessante. e aí eu Interessante. aceitei e fui trabalhar nas lojas Renner. Legal. Essa era uma pergunta. Eu tinha uma pergunta bem dedicada ali, tipo, como é que você saiu desse universo de cuidar de cocô de passarinho pra chegar no varejo? Uhum. Mas eu vou instigar mais. Eu quero saber o que aconteceu com aquele episódio lá. Eu acho que eu sei o que aconteceu, mas eu acho que os nossos ouvintes ali, eles querem saber o que rolou no final das contas com o seu acidente de trabalho. Enfim, a menos que você não queira falar, então fica à vontade. Mas enfim. Eu tive um acidente de trabalho no qual eu fiquei sem enxergar durante 3 dias. Tive uma queimadura, né, nos olhos e foi regenerado, mas eu tive essa queimadura que me fez realmente enxergar o mundo de uma forma diferente. Foi isso que fez você mudar de Foi, foi, foi isso. perspectiva, vamos dizer dessa forma, assim. Foi. Eu acho que foi realmente essa visão mesmo de que será que era isso que eu queria fazer? Quando eu voltei a enxergar, eu comecei a questionar muito o que eu estava fazendo no meu dia a dia. Sim. Se era isso que me fazia levantar todos os dias, se era isso que eu queria continuar fazendo. E foi um momento muito importante, né? Porque logo eu consegui esse trabalho de assistente também. Eu era analista nesse laboratório e eu voltei a ser assistente dentro das lojas Renner. Entendi. E aí, assim, tipo, em algum momento, assim, beleza, entrando aqui no universo da Renner agora, entendi que você teve uma troca, né, com alguém, algum conhecido teu que te indicou para essa posição da Renner, né? E aí, tenta explorar um pouco, vamos tentar entender como é que foi, assim, tipo, porra, vou começar a ir para um universo que eu não conheço nada, para falar sobre um universo que tecnologia, para falar sobre frente de varejo, para falar sobre operações e, tipo assim, como é que foi o processo de entrevista, como é que, tipo, você trocou ali com a galera, enfim, entender quem que era a Renner, né? Porque você estava saindo de uma Superbac e desculpa pela leiguice aqui, porque realmente eu não conheço, mas eu não sei, a Superbac é uma empresa grande, por exemplo, do que ela faz, porque a Renner você entra, tipo, é uma das maiores empresas de catálogo que a gente tem,
né, aqui brasileira. E aí, assim, tipo, como é que foi esse negócio pra você de sair talvez de uma empresa menor ou maior, eu não sei como é que funcionava, pra uma Renner da vida, pra fazer uma parada que você não sabia fazer, pra fazer uma parada que você, tipo, cara, quais foram os seus medos, seus pensamentos e, tipo, principalmente assim, porra, você chegou a pensar em, porra, desistir, virar e falar assim, não, isso não é pra mim, vou voltar a cuidar do que eu sei fazer, que é essa parte mais laboratorial. Assim, eu fui muito sincera com o né, com o meu líder até então, e que tava fazendo a entrevista ali comigo. Falei pra ele, olha, não conheço, não sei, mas eu quero aprender. E eu vou me esforçar pra aprender. Eu falei pra ele, eu aprendo rápido, aquelas coisas, né, quando a gente tá mudando de carreira, assim. Eu falei pra ele, não, eu aprendo rápido, você vai colocar um programa na minha mão, eu vou sair do outro lado, eu vou perguntar a primeira e a segunda vez, na terceira vez eu vou fazer sozinho. Você pode confiar em mim, e eu vou fazer acontecer. Eu falei pra ele, talvez eu não conheça os termos técnicos, mas eu vou encontrar uma forma de chegar até lá. Eu conheço algumas ferramentas, então eu utilizei também aquilo que eu já sabia, né, no meu dia a dia, porque a gente acredita que toda essa parte analítica, ela muda muito, mas na verdade não. A gente precisa ter um olhar crítico relacionado às métricas também. E eu vinha muito dessa visão, né? Porque quando a gente olha para a qualidade de um produto, no caso, eu olhava para adubo orgânico, depois para efluente sanitário, tudo tem um número, tudo tem uma quantidade, tudo tem uma métrica que vai dizer se aquilo é bom ou se é ruim. E isso vem vindo também da biotecnologia e do processo industrial que eu aprendi na faculdade. Eu falei pra ele, eu vou aplicar isso aqui. E foi muito legal, porque ele acreditou em mim. Vou ser muito sincera aqui, talvez ele tinha que escutar isso, ele falar assim, eu não acredito, mas é verdade. Eu não imaginava que eu fosse ficar tanto tempo na Renner. Eu nem fiquei tanto tempo. Quanto assim, tempo você ficou? Mas, eu achei que fosse algo temporário. Eu Quanto tempo você ficou lá, continuei desculpa? buscando um emprego na área de biotech. E só que assim, eu me apaixonei pelo varejo, me apaixonei pela forma de fazer das lojas Renner, pelos desafios que nós tínhamos ali, e acabei ficando, né? E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano e fiquei quase 2 anos lá. Pouco tempo, Isso né? pra você é muito tempo. Tipo, nossa, eu fiquei Não, muito mas tempo. assim, não foi muito tempo não, mas cara, meu tempo na Renner foi muito intenso. Sem A dúvidas. gente vai chegar lá, mas assim, cara, foi muito intenso. E Então o que parece você que eu fiquei fazia? muitos anos na Renner. E o que você fazia lá? Quais eram as principais ações ali do seu dia a dia? Porque, vou falar pelo menos de mim um pouquinho, né? Então, até para todo mundo também tá na mesma página, galera, eu conheci a Dani na Renner. Uhum. Então, só que eu vim de um universo que eu já trabalhava com varejo e com tecnologia há muitos anos. Então, já tinha passado por C&A, já tinha passado por Polishop e tal. Então, a Renner era só mais uma empresa no meu currículo em nível de varejo, né? Tipo, por mais que fosse uma empresa realmente muito boa, cara, pra mim eu tava vivendo meu dia a dia. E aí eu encontrei a Daniela lá que trabalhava no time de operações que não era o meu universo, então eu tava 100% ali dentro do time de tecnologia, de varejo mesmo, do digital. E aí a Daniela tocando na frente de operações, eu falando, cara, que time de operações faz, cara? Tipo, até naquela época eu tava mais como à frente de desenvolvimento de produto e tal. E aí, conta um pouco, tipo, como é que você fazia? As suas principais atividades do dia a dia ali, e até eu trouxe, né, na chamada, falei que você era uma das principais pontes de suporte do time de lojas físicas, né? Acho que isso foi quando a gente começou
a conversar bastante foi quando eu fui vendo que eu chegava na loja. Gente, vocês estão entendendo? Eu chegava nas lojas, assim, Na com a Daniela, Kamikaze. tipo, pra, sei lá, pra qualquer coisa que eu precisava fazer, sei lá, vou comprar uma roupa, vou comprar uma peça da Kamikado, por exemplo. Do nada, as vendedoras chegavam, Dani! E começava, tipo, a abraçar ela e queria conversar com ela e levava ela pra dentro do estoque e eu ficava lá sozinho no meio da rua, assim, no meio do coisa, falando, e aí, eu faço o que aqui, Jesus? E é isso, então conta um pouco. Mas não começou assim. Eu comecei, olha só, né? O meu líder, eu sou muito grata a ele. A gente tinha um acordo, assim, que eu ia cuidar de contratação de transportadora. Era isso. E até por eu não ser do varejo e não ter vícios do varejo, ele me dava muita carta branca para, assim, espremer o máximo possível. A gente tava ali, gente, em 2017, 2018, o e-com tava começando, né? O e-commerce, ele tava ainda numa crescente. E existia uma... Igual hoje a gente tem aqui com o Full, né? Quem vai entregar mais rápido? Naquela época, não sei se vocês se lembram, mas eu lembro perfeitamente, era quem entregava mais barato. Então, assim, chegava as transportadores ali, oferecendo, né, o serviço e o valor. E o meu trabalho era falar que tava caro. Então era basicamente isso. Então era a gente tentar olhar para volumetria e preço. Ou seja, você estava naquela época de negociar contrato, negociar o que era melhor para o cliente, né? Por final das Exato. contas, e para a empresa, o que você pagava, o que a gente tirava mais margem, né? Eu acho. Exato. Então eu fazia aprendi a fazer análise de benchmark de mercado, olhar, então eu sabia qual que era a transportadora que estava trabalhando no nosso concorrente, sabia qual era o valor que ele cobrava para aqueles CEPs em específico, e então a gente conseguia fazer essa negociação. Só que não foi só isso, né? Aí eu comecei a olhar para a performance dessas transportadoras. E aí foi quando entrei mais ali na parte de operação mesmo, para entender como que funcionava toda a parte de handle time, que para quem não sabe é como você vai fazer o manuseio, né, do pedido quando ele chega ali no nosso ERP, que é no CD, e vai sair para a transportadora. Comecei a olhar para a performance de CD, e depois a gente começou a olhar para toda a parte de integração dos pedidos também. E com isso, a minha abrangência ali, né, foi crescendo também. Então, eu olhava para a contratação de transportadoras, olhava para a performance do CD, trabalhava também com a parte de cotação no site. Porque como era transportadora, eu tinha prometido uma volumetria para aquelas transportadoras para elas me darem aquele valor. Então, a gente tinha que olhar para o site também. E foi aí, né, nesse período... O site você tá falando do e-commerce da Renner, direto ali no checkout. E tá. aí... E aí, mas como assim? Quando você falava, tipo, de olhar, aí é curiosidade, porque essa parte eu não manjo mesmo. Quando você falava de olhar, o que você tá querendo dizer? Eu não entendi. Você olhava o quê? Você olhava como é que tava sendo os valores de frete, é isso? Mais ou menos, Rafa, assim, o que eu tinha? Eu sabia, eu tinha a lista, por exemplo, um CEP de São Paulo. Eu sabia qual era a transportadora que deveria aparecer para aquele CEP por aquele valor. O cliente vai enxergar apenas o valor do frete. Quando a gente faz essa análise, a gente sabe qual é a transportadora, qual vai ser o meu custo de frete ali, né? Muitas vezes a gente acaba não cobrando do cliente aquele valor de frete, né? Mas existe um custo para a empresa cada pedido. Então eu sabia. Eu falava, pô, tá certo essa transportadora atender esse CEP? Será que eu não tenho uma mais barato? Porque aí a gente fala, nossa, existe um erro nas tabelas de frete. Porque ainda é um processo por tabela, né? A gente tem o CEP e o preço daquela volumetria, daquele pedido para aquele CEP. Então eu comecei a entrar no e-commerce, a entender um pouquinho mais sobre checkout ao fazer essas análises. E eu juntava ali com a galera, era época do presencial,
chegava nos devs e perguntava, viu, por que não tá aparecendo isso? Por que tá aquilo? Por que... Usava o café com a galera para aprender um pouco sobre o checkout. E aí, eu fui entendendo como funcionava toda essa parte, sabe? Então, quando eu comecei a olhar para contratação de transportadoras, performance do CD, performance das transportadoras, foi quando meu líder na época falou, poxa, o que você acha da gente ter alguns projetos diferentes? E foi aí onde eu conheci o Omnichannel da Renner, né? Que aí a gente vai para outro... Quando você falou para essa parte de lojas, foi um pouquinho disso. Para quem não sabe, ali em 2017, 2018, 18 para 19, a gente começou com Click Retire na Renner, que existe até hoje. E o que é o Click Retire? Né? Mas um grupo de pessoas incríveis estavam na frente, mas eu ficava com a responsabilidade aqui de fazer a parte de operação. Então, assim, gente, é verdade, tá? Os primeiros pedidos de Click Retire que aconteceram ali pro shopping da Vila Olímpia, era eu que tava lá no estoque, pipando os pedidos para a gente fazer os testes de status, se chegava para conta do cliente ou não. O Click Retire, basicamente, o que você tá me falando é tipo o cliente conseguir comprar a peça, só que em vez de chegar na casa do cliente, ele vai para a loja e ele tem que buscar essa peça na loja, não é Exato. isso? E aí acho que você também, quando você fala que você fez o projeto, você também fez não só a descida de pedido, mas aí também a questão de nota fiscal, porque tudo isso também muda bastante, né? Esse fluxo de compra. Sim, assim, eu tava ali junto com o Econ, trabalhando em toda essa parte de requisitos. Tinha o PO que trabalhava junto, né, dessa parte na época, mas a parte de operação de Econ eu tava ali tocando. Tinha também o time todo de operação de loja, o time de atendimento, o time, né, de canal que estava olhando para uma forma mais comercial para esse projeto como um todo. Mas ficou muito ali com o time de operações mesmo, fazer a roda girar. E aí um pouco do que você falou, assim, são muitas coisas quando a gente roda um projeto desse tamanho, né? Ainda mais começando uma forma nova de fazer entrega. Você falou da nota fiscal, poxa, verdade. Mas tem outras coisas. Como que eu vou garantir que a pessoa que está retirando na loja é mesmo a pessoa que fez a compra? Verdade. Sim. Então a gente tinha vários questionamentos, criamos várias hipóteses e a gente foi trabalhando ponto a ponto. Porque nesse caso ali, eu acho que um dos pontos algumas pessoas podem estar pensando assim, não, é simples, é só você vincular o CPF do usuário. Pode até ser uma realidade, mas o CPF também é possível de ser fraudulento no momento que você vira e fala, não, eu sei o meu CPF de cabeça. Aí você vai lá e simplesmente fala. Mas aí assim, você não tinha um fluxo de, beleza, esse CPF corresponde ao Rafael, que o Rafael é esse cara crachá, deixa eu olhar pra pessoa, se é pra ver se essa pessoa funciona assim ou não. Porque no final das contas você também tinha que pensar no upselling, né? De entender, ou cross, né? Por exemplo, o cara tá indo buscar, cara, será que o vendedor... A gente sofre isso, né? Quando se fala de... Talvez na Renner, por ser uma empresa mais de catálogo, isso acaba acontecendo um pouco menos. Talvez em outras empresas, tipo Boticário, Reserva, por exemplo, isso já é mais natural, né? Então, já que o cara tá indo buscar a peça, será que eu consigo fazer ele comprar outra peça? Mas assim, sim, tinha um time que olhava diretamente para essa frente. O meu time que olhava mais ali, Rafa, era no sentido assim, beleza, o cara foi lá e retirou. E se ele entrar em contato comigo falando que não foi ele? Se ele pediu cancelamento ou devolução, né? Então a gente também tinha essas questão de fraude, né, por exemplo. Sim. Então assim, como que a gente vai reter isso, né? Essa informação desse cara que vou tirar uma foto da pessoa? Não vou, né? Não dá pra gente fazer isso. Onde que eu ia armazenar? Então,
quando a gente estava olhando aqui para o ponto de operações, a gente olhou numa perspectiva de que eu precisava fazer a melhor experiência no menor tempo e na maior eficiência para a loja e para o cliente, e que fosse menos arriscado para a empresa. Uhum. Então era um processo bem complexo, né, de início. E foi muito legal porque aqui eu acho que eu aprendi algumas coisas, sabe? Nesse processo como um todo. Eu acho que tem uma questão que é muito relacionado a não deixar os problemas quicando. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Gente, tudo o que pode acontecer, acontece. Sabe quando você fala assim, não, isso aqui não vai acontecer. A lei de Murphy, né? Vai acontecer. Tudo que pode acontecer, vai acontecer. E acontece mais coisa que a gente não imagina. E aí eu acho que, por exemplo, para um projeto como esse, que a gente está começando uma coisa nova, um canal que depende de muitas áreas, a gente vê alguns probleminhas que vão acontecendo. E aí aqui eu acho que é onde eu comecei a entender que esses probleminhas que estavam acontecendo, se não tivessem um dono, se a gente não tivesse um follow-up, se a gente não tivesse uma resolução, o projeto em si não ia ter o sucesso que teria, e muito mais, assim, eu acho que a gente ia acabar perdendo como empresa por não resolver, porque os probleminhas de hoje, daqui 6 meses, 1 ano, eles são problemas muito grandes. E então, eu tinha muito esse acordo com o meu líder, né? De a gente olhar o que estava acontecendo, identificar onde estavam os gargalos, onde estavam os gaps, e a gente fazer essa atuação. E essa atuação... O tão famoso olhar métricas e KPIs para saber se essas KPIs aí estão batendo o que é desejado ou não. Também, mas eu vou te dizer mais, tá? Tipo assim, além de métricas e KPIs, tem uma pessoa que tá falando o que está acontecendo. Vamos investigar. Nossa. Verdade, tem isso também, né? Porque acho que a gente é muito... Isso acontece muito com a tecnologia, né? Sim. Acho que você também é de tech hoje, você vai talvez concordar bastante comigo. Mas o time de TI, assim, de engenharia que eu quero dizer, é muito acostumado ao que chega uma demanda, um problema lá, aí a primeira coisa é evidências, beleza. Aí a evidência chega, e aí a primeira coisa que a gente tenta fazer vamos então tentar reproduzir aqui. E aí a gente não consegue reproduzir. E aí começa, mas isso aconteceu com mais gente ou não? Aí a gente descobre que isso aconteceu com uma pessoa. É muito natural acabar acontecendo algo do tipo, cara, isso aí foi tipo instabilidade, eu vou deixar, tipo, colocar isso no meu pipe aqui, e é isso. Mas, cara, no final das contas, se tá acontecendo com uma pessoa, não significa que eu não tenha testado, porque eu tenho testado várias vezes, não tá acontecendo com outras pessoas, né? Pode estar acontecendo também. E o que você tá querendo dizer é que teve uma pessoa que reproduziu o erro. Eu vou dar atenção a ela do mesmo jeito que eu daria se fosse 500 pessoas abrindo um chamado ou não importa. No final dos contos, pelo menos o que eu entendi é que você dava o mesmo tipo de importância. Eu acho que existe uma questão, assim, a gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo de fato. A gente precisa entender, né, o que é urgente e o que é importante. Se é um problema que está acontecendo com 500 pessoas, cara, é urgente e é importante. Agora, se o problema que está acontecendo com 1, 2 pessoas, ele não deixa de ser importante. E aqui existe uma questão que eu acho que a gente não pode sentar em cima de um problema. Isso é algo que eu falo muito pro meu time hoje, algo que eu tenho escutado desde o momento que eu ingressei no mercado de trabalho, que a gente não pode se acomodar com o problema que a gente está vendo na nossa frente. Mesmo que ele seja um problema pequeno, a gente precisa endereçar de alguma forma e precisa dar visibilidade. Então, eu acho que aqui eu comecei a entender, Rafa, ali, ainda como assistente de projetos, né, de operações, que todo problema é um problema que a gente precisa
investigar. Todo problema a gente precisa de uma solução. E eu acho que foi aí que eu entendi que talvez o meu propósito de vida assim, fosse resolver problemas. Porque eu não acho que eu sou ótima nisso não, tá? Mas eu acho que eu fui aprendendo que tem formas da gente resolver os problemas. E muitas vezes não é, né, colocando a culpa no coleguinha, colocando a culpa na área que não fez o combinado, a gente falando, eu tava cheia de demandas, outras demandas para fazer, ou TI não entregou, ou não batemos a meta, não sabemos o porquê, foi mal planejado. Eu acho que tudo isso acabou contando pra gente, pra que a gente não, né? Pra que eu na época entendesse, beleza, isso aqui tá acontecendo. Onde que tá o gargalo aqui? Se uma pessoa tá acontecendo isso, pode estar acontecendo com mais pessoas. Então a gente precisa investigar de uma forma correta. Na época eu era assistente, nessa época eu já era analista, e foi exatamente esse pensamento, cara, tá acontecendo alguma coisa, eu preciso investigar. Tá acontecendo alguma coisa, eu preciso investigar. Sabe? E aí foi muito legal, aí pra finalizar a parte do Click Retire das lojas Renner. Nesse projeto eu sou muito grata às lojas Renner e aos líderes, porque a gente fez 450 lojas em 9 meses. Então foi muita coisa, assim, um projeto que eu me orgulho muito. E é isso que você falou, né? A gente era uma equipe muito enxuta fazendo isso acontecer. Então era eu e mais 2 pessoas fazendo um treinamento nas lojas, então por isso que o pessoal me conhecia, né? Porque eu ia em loja fazer o treinamento do processo, fazia também o atendimento. O cliente veio aqui buscar o pedido e não tá, porque na época a gente também não utilizava o estoque das lojas. A gente utilizava o estoque do CD que chegava para as lojas. Putz, a transportadora falou que entregou, aí só que não entregou. Então assim, era um caos. De domingo a domingo eu trabalhava olhando para essas lojas, sabe? Então, olhando para esse projeto. E foi um período de muito aprendizado. Legal. E você ficou 2 anos lá na Renner, você entrou como assistente. Eu te conheci, você tinha acabado de virar analista, né? E acho que você ficou mais 1 ano e alguma coisa na Renner. Uhum. E aí você decidiu sair. A pergunta que fica aqui, eu entendo que a Renner virou uma escola para você, e isso deve ter sido muito incrível. Mas o que te levou a sair de lá e para onde você foi? Saí da Renner para ir para Lynx. Eu acho que eu queria trabalhar com tecnologia. Na Renner, como você falou, foi uma escola e foi mesmo. Eu aprendi muito ali, mas eu olhava que eu queria ir para a parte de tecnologia e eu não tinha espaço. E aí, nesse momento, eu olhei ali para Lynx, tinha uma vaga que era para olhar também para Omnichannel dentro da Lynx. Posso só te cortar aqui rapidinho, claro. Só para fazer um momento de intimidade aqui, porque eu acho que é muito engraçado. Gente, na época, quando a Dani estava prestes a sair da Renner e ir para Lynx, né, a gente já tava junto, né? A gente já tava conversando e já tava tendo um relacionamento juntos ali. E eu lembro que eu era do time de produtos, né? Eu era especialista do time de produtos, eu era um dos únicos 2 que tinham na época. É verdade. E o time de produtos era liderado pela minha chefe lá. E a Dani tinha muito interesse de ir para produto, né? E eu falava isso pra Dani na parada, ela falava, você tem tudo a ver, tal, acho que você parece, você olha pra métrica, você sabe acompanhar o objetivo do que a empresa está precisando, você sabe olhar para a roadmap, você sabe decidir o que é prioridade e o que não é, você sabe a parte técnica, você sabe conversar com o time técnico, cara, você tem tudo para ser. Só que na Renner ela tinha um negócio, né, que tipo, cara, a gente não podia ter um relacionamento e estar na mesma área, né, então
ali a gente também sofria porque a gente falava, e aí, como é que a gente vai ser? O que a gente vai fazer? E É, aí eu lembro que a minha chefe gostava muito de você e você recebi- gostava muito dela. ainda é. Não, total. E ali a gente falou assim, tá, a gente vai ter que ser honesto com ela, porque até ali era um negócio meio que velado pra gente. E aí, porque a gente também acabado de começar, né? Uhum. E ali a gente falou pra minha chefe falou, beleza, Rafa, não tem problema. Como ela não vai ficar no seu time, não tem problema nenhum. Vida que segue. E ali eu fiz ufa, graças a Deus, vai dar certo. E aí, quando finalmente começou a abrir as portas pra Daniela vir pro time de produto, a Lynx apareceu. E aí a Dani optou por um desafio diferente, enfim, aí é com ela. Exato, eu fui para um desafio diferente na Lynx, eu fui para ser coordenadora lá de implantação de OMS e PDVs Microvix, que é um tipo de PDV. E nossa, minha passagem na Lynx foi super curta também, Rafa, assim, muito curta mesmo, 4 meses apenas, mas eu tenho muito certeza. 4 meses e uma queda, né? Que também tive bastante trabalho, caí, nossa, foi o ó. Mas foi muito importante, porque ali na Lynx, eu acho que foi o momento que eu entendi também que eu não devia me limitar ao meu conhecimento. Então, eu não conhecia nada, né, de varejo físico na época. Eu conhecia de e-commerce. Mas eu fui para conhecer o varejo físico, fui para conhecer o PDV, entender o que era uma POS, entender o que era TEF. Então foi muito legal. Foi muito curto, mas foi muito bacana. Aprendi sobre regras fiscais de varejo do Brasil todo, projeto. Na época eu fazia pós-graduação em gestão de projetos e foi muito importante, porque eu trabalhava exatamente com implantação, né? Então era ali o projeto na veia. Então isso foi muito legal. Só que quando eu estava na Lynx, cuidando de produtos físicos, eu sentia falta do varejo online. E começou a crescer dentro de mim essa questão de que o projeto era muito legal, né? Ser gerente de projeto era muito bacana, mas era muito rígido. E eu queria uma coisa que me desse mais dinamismo no dia a dia. E eu encontrava isso muito no produto digital. Então, inclusive fiquei pouco tempo na Lynx, porque logo eu encontrei uma vaga, né, na Dafit de produto digital mesmo. Eu fui também para ser analista de produtos digitais. De novo, né, Rafa? Veio um downgrade ali. Eu era coordenadora, voltei a ser analista, inclusive por um salário mais baixo do que eu ganhava na época, mas eu sabia que ia me agregar muito como profissional. E foi isso que eu fiz. E entrei na Dafit também com muita vontade de fazer as coisas acontecerem e aprender coisas novas. Então foi muito bacana. Legal. Esse negócio que você falou, assim, a Dani, ela fez algumas vezes esse movimento de downgrade, né? Tipo, ela tava indo bem financeiramente, ela tomou decisões que muitas pessoas não tomariam, né? Tipo, isso era uma conversa que eu e ela, a gente já teve várias vezes, assim. O meu perfil sempre foi um perfil mais de mudança de escopo, empresa e tudo mais. Naturalmente a receita vinha junto com essa mudança. A Dani, ela já estava numa pegada mais diferente, ela estava numa pegada de, cara, assim, isso vai agregar valor para minha vida de alguma forma, que beleza, o dinheiro é importante, com certeza, mas eu consigo me dar uma apertadinha aqui e seguir. E foi engraçado que foi ali, aí trazendo também um pouco pra gente aqui, foi ali que eu acho que eu e a Dani, a gente começou a se achar mais como casal também, porque foi quando eu comecei a ver que a Dani me trazia, eu tinha muita admiração pelo trabalho dela, né, pelo que ela fazia e tudo mais, mas ela me fazia olhar de formas diferentes para algumas coisas, né? Então,
foi dali que eu falei, cara, eu tenho que deixar de pensar um pouco no que é a minha premissa, assim, e ver se isso é o melhor pra mim pra agora, né? E em contrapartida, eu acho que eu também te ajudei muito no Uhum. sentido de, quando eu te conheci, por exemplo, você era uma pessoa mais acomodada onde você estava, assim, né? Então, tipo, Sim. com o tempo você foi, cara, não, eu quero ir para outros negócios. Eu acho que você foi meio que ganhando essa ambição de querer fazer umas coisas diferentes. Desculpa, eu sei que não tem nada a ver, mas eu tô trazendo isso porque eu acho que ali, quando essas movimentações que você fazia de downgrade, eu aprendi muito contigo, tanto que mais à frente eu fiz movimentações dessas que eu nunca imaginei que eu faria. E foram boas para mim, porque abriram portas, enfim, foram não só de abertura de portas para crescimento profissional, mas também de abertura de portas para, tipo, cara, fazer uma parada diferente, né? Então, enfim, acho que isso foi muito muito legal, assim, de aprender com você, sabe? Ah, obrigada. Olha só. Mas o que eu acho que é importante falar sobre isso, né? Sobre a questão de você dar um downgrade, assim. Eu acho que é importante a gente saber onde a gente quer chegar, sabe? A gente entender o que essa mudança vai trazer pra gente. No meu caso, nos dois momentos, eu senti que meu ciclo tinha encerrado. Que por mais que eu fiquei pouquíssimo tempo na Lynx, assim, pouquíssimo tempo mesmo, eu sabia que o meu ciclo como projeto, do jeito que eu trabalhava, não era mais isso que eu queria fazer, não era isso que me entregava valor. E eu fui pra Lynx, pra Dafit, num desafio mesmo de aprender. E lembra, né? Eu nunca tinha trabalhado com produto digital. Tinha trabalhado Sim, com projeto. E sim. quando eu lembro muito bem da minha entrevista na Dafit, eu falei exatamente a mesma coisa que eu falei pro meu líder na Renner. Olha, tem muita coisa que eu não conheço, mas tem muita coisa que eu conheço. E eu vou usar disso que eu conheço para correr atrás dos problemas. Eu gosto de problema, eu gosto de resolver problemas e eu vou chegar lá. E foi muito bacana, porque realmente, né, a Dafit foi uma escola Escola também. gigante. Eu brinco que ali eu conhecia do varejo na Renner, do varejo online na Renner, conheci sobre o varejo físico na Lynx, mas na Dafit foi quando eu conheci produto digital mesmo, e de diversas formas, porque eu trabalhei com muitos times lá dentro e foi muito bacana. Legal, legal. E aí você foi para tocar que time lá especificamente de produtos digitais? Vocês eram divididos em que níveis de squads, né? Olha, engraçado, né? Lá em 2019 a gente já tinha uma visão de discovery, né? Que era uma frente toda de navegação, checkout e pós-venda. E eu fui para olhar para essa parte de discovery, olhando ali para catálogo, cadastro e tudo mais. E era uma frente totalmente nova para mim, totalmente nova. E aí, Rafa, eu acho que é importante falar, assim, uma coisa que eu aprendi muito, assim, tanto. E que eu acho que eu fui aprendendo ao longo de toda essa história, mas eu acho que na Dafit foi onde eu consolidei, assim, que a gente não pode se limitar ao nosso conhecimento. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu sentava junto com os devs para entender o que eles estavam falando, para perguntar, sabe? Eu não tinha vergonha de falar, eu não sei. Vamos fazer junto? Eu não sei, me explica. Eu não sei, mas assim, eu quero muito entender o porquê que você tá falando que não dá. Então, isso foi muito bacana. Igual com o time de negócios, time de cadastro, time de categoria. Putz, assim, quando eles falavam dos tamanhos, por que não aparecia, o que era filtro, qual que era a estratégia de filtro. Gente, isso pra mim, assim, não fazia sentido nenhum. E
eu dediquei muito tempo para ouvir as pessoas, para conhecer as pessoas, para entender quais eram as dores do negócio e para tentar fazer essa tradução. E aí eu acho que é bem bacana a gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que todo mundo que trabalha com produto vai passar um dia por isso, que é você conhece muito bem uma dor e você precisa traduzir para o time de engenharia. E nesse processo, a gente também precisa se aperfeiçoar. A gente não pode escrever uma história e achar que aquilo tá perfeito. A gente não pode escrever um épico e achar que, nossa, escrevi o melhor épico do mundo, todo mundo vai entender. Se tem um dev do nosso time que não entendeu, a gente precisa refazer, a gente precisa ajustar a rota. Então, isso foi muito legal, porque foi aí onde eu entendi mesmo que a escrita de história, ela é algo compartilhado. Ela não é do time de produto para o time de engenharia de uma forma seca, assim. Ela é compartilhada. Para uma história ser desenvolvida, para ela ser entregue, a gente precisa fazer um bom trabalho, não só no time de negócio, mas com o time de engenharia. Entender o que aquela pessoa entende. E escrever da forma como ele entende, como que ele entenda. Da mesma forma que quando a gente de produto entra no refinamento técnico, a gente não pode sair com dúvida. Mesmo que não seja da nossa área, sabe? Assim, mesmo que não seja a gente que vai desenvolver. Porque quando a gente começa a fazer perguntas, as coisas começam a aparecer. E isso eu acho que é o mais legal da parte dessa questão da gente não se limitar ao nosso conhecimento. A gente está fazendo as perguntas certas para as pessoas certas? Entendi. Realmente, nossa, você foi falando aqui, eu entrei num looping de pensamentos aqui, tentando resgatar coisas do meu passado, assim, da minha vida, assim, eu falei, porra, eu devia ter feito isso naquela vez que eu tava fazendo sei lá o quê, porque realmente eu acho que isso poderia ter me resolvido, assim, porque é engraçado, uma das coisas que a gente mais escuta no corporativo como um todo tal coisa não funcionou ou tal coisa aconteceu de uma forma difícil, desgastante e tudo mais por uma questão tão simples quanto comunicação. A comunicação não foi assertiva o suficiente, não chegou lá, tá ligado? E aí eu acho que isso acontece de várias maneiras, né? Porque a comunicação é o jeito que a gente expressa, que a gente tá falando, mas também a comunicação é do jeito que você entende, tá ligado? Então acho que tem um trabalho muito de você conseguir ser o mais claro possível e se esforçar a ser o mais claro possível para que a pessoa do outro lado consiga interpretar, assim como também a pessoa que está do outro lado também trabalhe bastante para, tipo, cara, tentar entender o jeito que você está querendo falar, né? Acho que esse é um dos maiores problemas. Eu acho que quando você fala assim, pá, não é só uma questão de escrever história, é eu entender a dor da pessoa, conseguir transcrever isso dentro de uma história, de um épico, com critérios de aceite e tudo mais, e transparecer isso pro time de engenharia. Aí fala, beleza, pro time de engenharia, agora falem da língua de vocês, o que vocês entenderam que eu falei. E aí eles retornam falando pra você o que você falou, até vocês ajustam algumas arestas ali numa planning, qualquer coisa, num refinamento, até realmente você virar e falar assim, tá bom, é isso, agora a gente faz o que precisa ser feito. E até mesmo, eu acho que é uma questão assim, que é a gente olhar para aquilo que a gente escreveu, para aquilo que a gente está pedindo pro time e pedir feedback. E aí, entenderam? Não, entendi, mas assim, é muito complexo. Aí você falou, como assim muito complexo? Essa história parece mais um épico. Quantas vezes não, né? Essa história é uma funcionalidade inteira, né? Tipo, então a gente precisa entender isso. E às vezes e às vezes a gente, às vezes não é, tá? Mas às vezes é. Então a gente precisa voltar e falar, beleza, como que a gente pode fazer esse ajuste? Por isso que eu digo que eu gosto do time de produto que participa de refinamento técnico. Porque a gente consegue fazer perguntas. E aí a gente começa a entender o que foi entendido e o que vai ser desenvolvido.
pra gente não ter surpresa no final do dia. Eu sei que o time de produto tem uma agenda insana. Eu já estive lá, já fui, eu sei, mas é importante. É importante, principalmente quando a gente está falando sobre algum tema crítico. Porque as perguntas que são feitas nesse momento vão determinar o desenvolvimento, sabe? Sim, Mais do sim. que a planning até, tá? Isso assim é algo que eu vejo muito que como time de produto, às vezes a gente confia muito no que está descrito na história. Não, eu acho que sabe? eu já sou do time de produto há muito tempo, então eu posso falar que geralmente a galera de produto é meio pavão demais. A galera de produto acha que sabe demais das coisas, né? E tem um pouco de dificuldade de assumir que talvez não saiba tanto assim. E aí, assim, uma coisa. Por que eu tô falando isso? É muito por uma visão de. O time de produto tá muito dentro de uma conversa com o time de negócio, tá dentro lá do problema do que precisa ser feito em nível estratégico, tenta medir KPI, tentando passar ali os resultados que precisa, com certeza. Mas no final das contas, a gente também, pelo menos assim, eu concordo que o time de produto, ele não é uma entidade do time, né? Do time da squad de produto. Ela não é um negócio assim que, somos nós aqui de desenvolvimento e o cara de produto. Não, cara, é uma parada assim, cara. Você faz parte do negócio. Você deveria estar lá no ônus e no bônus e é isso aí. Porque aí eu acho que é realmente onde as conversas vão acontecendo e naturalmente também, eu acho que também vai acontecendo aquele negócio de o jeito que você escreve vai mudar nas próximas vezes que você for escrever uma história, meio que se adaptando porque é o cenário que que o time técnico está acostumado a ler. E aí, enfim, talvez um refinamento lá na frente daqui a, sei lá, um quartil inteiro, você já olhe para uma visão um pouco diferente, assim, muito mais clara, sabe? Não, total. E eu acho que isso também é o que a gente chama de jogar junto, né? Sim. E jogar junto mesmo, assim. Eu acho que quando a gente está falando de time de engenharia, quando a gente está falando de time de dados, quando a gente está falando de time de negócios, quando a gente está falando de time de atendimento, se a gente, como time de produto digital, não olhar para essas frentes como, de fato, nossos parceiros e que a gente vai precisar fazer não só a negociação, que é super importante no nosso papel, mas trabalhar com parceria, pedindo ajuda, cedendo, a gente não vai conseguir desenvolver o negócio. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi muito rápido na minha vida, trabalhando com produto. Nem tudo eu vou ganhar. Nem todas, não vai ser a minha vontade que vai ser feita. Agir em produto digital é muito comum que não seja. Não é, nunca é. Eu tinha um líder que falava o seguinte pra mim, que trabalhar com produto é trabalhar com frustração. Se não for a do time, vai ser a do time de negócios. E se não for do time do negócio, vai ser a sua. Então, assim, como que a gente consegue fazer essa frustração ela ser menor? Perfeito. Para os lados. Tanto para o time técnico, que a gente vai falar, nossa, a gente vai ter que fazer como a gente vai ter que trabalhar numa sustentação gigante, a gente vai ter que trabalhar num produto legado, ou a gente vai ter que chegar para o time e dizer, olha, encontramos um problema que vai demorar mais do que o esperado. E como que a gente vai conseguir contornar, né? Sim. Acho que é isso. Então, assim, o que eu acho, tá? Eu acho que, então, conforme a gente foi entrando nessa visão ali na Dafit, eu fui trazendo, eu sempre fazia muito essa reflexão comigo, de que não posso sentar em cima dos problemas que acontecem, então eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso me limitar aos meus conhecimentos e eu preciso jogar junto com o time que vai fazer o negócio acontecer. Sim. Então eu acho que eu aprendi essas 3 coisas assim de uma forma muito natural e, lógico, trabalhando, aperfeiçoando o como fazer isso nessas experiências, sabe? Entendi. Eu acho que a parte boa de trabalhar com produto digital é que ela vai te jogando naturalmente por uma visão de...
Eu gosto de falar que o PO, o Product Manager, Product Owner, ele é meio que o CEO da squad, assim, sabe? Tipo, ele meio que vai tentando direcionar para onde precisa ir, né? Beleza, ele trata ali com os conselheiros, que acaba sendo meio que os stakeholders, assim, e tal. Você tem ali uma negociação nível de level, mas você tem que, tipo, descer ali com o time para tocar as coisas do dia a dia, o que precisar ser tocado. E aí, no final das contas, eu acho que PO, o produto, ele vai meio que te jogando para uma frente de natural até, de tá, qual que é o meu próximo passo daqui? E aí você vai meio que sendo jogado para uma visão meio que de liderança, né? Tipo, eu não sei. E aí eu queria ouvir de você, né? Tipo, como é que foi isso? Tipo, quando é que você virou e falou assim, sei lá, acho que eu tô pronta para seguir para um próximo passo aqui de liderar algum time ou tipo de conduzir mais times, enfim. Porque, beleza, operacionalmente falando, a gente já sabia que a Daniela já era capaz, né? Que ela já tinha ali passado por desde chão de fábrica, chão de loja, chão de CD, trabalhou com o time ali no dia a dia, no time na frente de desenvolvimento, e agora, tipo assim, pô, estou trabalhando no nível de desenvolvimento, mas também estou conversar com o pessoal já olhando que olha para o futuro, que olha para 3, 4, 5 meses, anos à frente ali. E quando é que você começou a virar e falar assim, cara, chegou a minha mudança de chave de começar a sair do operacional e começar a entrar no tático estratégico? Já estava na Boticário quando isso aconteceu. Confesso que ali foi o momento onde eu comecei a olhar para esses desafios de uma forma diferente. Então, assim, só para recapitular, assim, eu estava na Boticário, aliás, estava na Dafit, fiz uma mudança para Pet Love, para trabalhar com Omnichannel de novo. Eu sempre gosto muito, né, dessa parte de pós-venda no geral, é onde eu me encontro, assim, onde eu acho que trabalhar com cliente é massa demais, e eu gostei demais, eu gosto de fazer isso. E fui para Boticário também, para trabalhar com autoatendimento, que também seria uma coisa nova para mim, trabalhar de fato com essa experiência de pós-venda geral para o cliente. E aí, Rafa, eu vou te dizer exatamente o que aconteceu. Eu cheguei numa squad, fui como especialista, tá? De produtos digitais. Eu cheguei numa squad, que era uma squad que tinha muito potencial técnico, mas a gente só tratava de sustentação. Só legado. Só bug. Nossa, assim, era isso. Assim. E eu entendi que toda a parte de problema que estava nos pedidos em geral chegavam para cada squad de uma forma muito desorganizada. Quando eu comecei a olhar para essa perspectiva, eu falei, temos algo muito bom para aqui. Por quê? Eu tinha um mato muito alto. Sim. Qualquer coisa que a gente fizesse dali ia ser uma vitória. Sim. Só que o que eu aprendi também muito rápido nisso foi que se eu não mostrasse da forma correta, o valor não ia ser reconhecido. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ranquear os problemas que tinham, comecei a priorizar o desenvolvimento na causa raiz, nos problemas, e quinzenalmente eu levava esse valor, fazia tradução técnica para o negócio disso que a gente estava entregando. E assim, a gente não paramos a squad de fazer sustentação, só que a gente começou a olhar para essa sustentação de uma forma mais estratégica. Nesse meio tempo, eu comecei a falar assim, a gente precisa começar a mudar a narrativa de como essa squad está sendo vista, como esse tema está sendo visto no geral. Então, a gente fazia uma reunião de alinhamento quinzenal,
com os stakeholders, que eram dados, o time mesmo de atendimento e algumas lideranças de engenharia, no qual eu levava ali o que o time tinha feito, qual era o valor que a gente tinha entregue de forma com KPIs e trazia algum tema para discussão, que normalmente era alguma dúvida que eu tinha ali sobre o processo ou de como a gente deveria seguir, que a gente precisava falar. E dessa forma, eu acho que a gente começou a olhar para aquela squad de uma forma diferente, sabe? E justamente porque a gente conseguiu mostrar o valor que o time estava entregando. Só que assim, você fala, Dani, mas foi fácil? Não. Gente, assim, sabe o que é você fazer uma redução de banco de dados, de capacidade, e aí eu chegava, beleza, mas o que a gente ganhou com isso? Chegava pros devs, beleza, mas o que a gente vai ganhar com isso? A gente vai reduzir custo, tá? Quanto? Tantos por mês, tá? Tantos por mês é tantos por ano, então. Então eu ia lá e colocava isso na apresentação. A gente melhorou a performance, legal. E aí? O que isso significa? Não, significa que agora, ao invés da gente conseguir o cliente recebeu a mensagem em tantos minutos, agora ele está recebendo em tantos segundos. Bom, é isso. Colocava lá. A gente construía relatórios. Então, ao invés de um processo do atendimento acontecer em tantos minutos, agora acontecia em X menos minutos. Então, eu acho que começou a mudar a minha perspectiva um pouco sobre negócio, liderar o negócio, quando eu comecei a fazer essa tradução de valor e as pessoas começaram a ver o valor no meu trabalho. Sim, quando você começou a falar sobre incremento, quando você começou a falar sobre saving, né? Acho que é aí que o cenário... Sim. Porque isso foi a virada de chave para eu conseguir pedir por desafios maiores. Então, e eu gosto muito de fazer isso na minha carreira como um todo, assim, de pedir por esses desafios. Lembra que eu falei que a gente vê as bolas quicando? A gente vê, todo mundo que trabalha em empresa, a gente sabe dos problemas que estão acontecendo. E a gente precisa olhar para aqueles problemas e falar, beleza, onde é que está o valor? O que alguém com o que eu consigo fazer pode ajudar de alguma forma. E foi isso. Então, quando eu comecei a fazer essas entregas constantes de valor da Squad, eu comecei a querer reproduzir isso em outros ambientes. E eu pedi pro meu líder na época para que eu conseguisse apoiar outros projetos. E foi isso que foi legal, porque eu comecei a ter essa visibilidade diferente. E eu falava assim, se em 15 dias eu entrar sem falar nada numa reunião de alinhamento, numa reunião de status report, eu tô fazendo uma coisa errada. Porque se eu entrar calada e sair da reunião como eu entrei, tem algum problema na forma como eu tô gerindo o meu tempo nesses 15 dias. Porque o time tá trabalhando, certo? Eu tô priorizando as coisas com o time, né? Eu sei o que a gente tá trabalhando, o que a gente deveria entregar. Eu tô conversando com a galera, com os stakeholders, entendendo o que tá acontecendo. Algum tipo de valor eu preciso entregar nesses 15 dias. Então eu acho que foi um pouco disso. Então e é isso até hoje, tá, gente? Assim, quando eu entro calado na reunião e eu saio sem conseguir fazer nenhuma contribuição, sem trazer nada de valor que o time tá entregando, eu começo a pensar se o trabalho está sendo feito da melhor forma possível. Porque tá todo mundo trabalhando 8 horas, 9 horas por dia. Por que a gente não tá entregando valor? Por que a gente não tá falando sobre os KPIs que a gente tá entregando? Então, Rafa, foi a partir disso que, na verdade, as pessoas começaram a ver valor no meu trabalho. E aí foi quando veio
a primeira vaga de coordenação no Grupo Boticário. E veio os desafios da primeira liderança. E aí onde eu acho que talvez a gente vale falar sobre primeira liderança um episódio inteiro, porque são vários episódios sobre primeira liderança, porque cada um tem a sua experiência. Mas eu acho que é importante trazer que eu não desacelerei. Eu comecei a incutir isso no meu time dessa forma, e veio o convite para ser gerente justamente nesse período em que as pessoas conheciam o meu trabalho, elas sabiam, né, que a forma de trabalhar era acelerada, que eu gostava de questionar, fazia o time jogar junto, gostava de ter esse ambiente onde a empatia acontece, onde a gente consegue trazer um ambiente de confiança, e a gente perguntar, e a gente falar, e a gente conseguir falar sobre as métricas de uma forma tranquila e sobre os nossos objetivos também. Da gente olhar para os problemas que estão acontecendo e não virar a cara ou falar, isso é muito pequeno, depois a gente vê. Não, a gente conseguir fazer essa gestão desses pequenos problemas e conseguir mostrar valor no que a gente faz. E foi assim que veio o convite ali no final de 2022 para o cargo de gerente de engenharia, também mudança de carreira. Eu tô até um pouco mais calado agora, porque para mim é muito inevitável ouvir você falar e eu tentar não associar isso à minha realidade, né? Tipo, ao que eu vivo, ao que eu vivia, o que eu posso viver e tal, ou o que eu deveria ter vivido, sei lá. É engraçado também porque eu moro contigo, estamos juntos há 7 anos. Nesse exato momento, a gente está um do lado do outro, com uma pequena separação aqui física. E a gente conversa muito, né, sobre trabalho, né? Tipo, isso aqui é até um tópico que daqui a pouco eu quero explorar um pouco, mas é engraçado eu falar com você sobre problemas do dia a dia versus ouvir você explicando o que você fez para chegar onde você tá, né? E eu me coloco muito em comparação em alguns momentos. Eu fico tipo, será que eu faço dessa forma? Será que eu devia ter feito dessa forma? Será que eu errei naquela parte que eu deveria ter feito tal coisa? Ou será que eu tô sendo negligente em tal, sei lá, desafio? Porque ele, pra mim, ele não é tão grande assim e talvez ele seja pequeno, mas é porque eu que não tô dando importância necessária, ou é tipo porque ele realmente é pequeno, ou porque ninguém tá olhando com o olho de Tandera que deveria deveria tá olhando, sabe? E o tempo inteiro eu tô me refletindo em relação a isso, assim. Então eu já me fiz vários questionamentos na minha cabeça, assim. Eu fiz, putz, devia ter feito isso, cara, devia ter feito isso, realmente foi bom. E de verdade, assim, isso não tá no meu roteiro, você lê meu roteiro, então, tipo, nada disso foi falado. É porque realmente é o sentimento que eu tava tendo, sabe? Tipo, de pensando, cara, eu acho que você, vou parafrasear você, quando você virou pra mim e falou assim, acho que foi aí que as pessoas começaram a olhar o valor do meu trabalho. Eu acredito, porque foi daqui que eu comecei a olhar e falar assim, caraca, velho, é mesmo, ela tem uns pontos bem relevantes mesmo, eu deveria ter feito dessa forma. Então acho que é um baita de um reconhecimento, sim, é uma postura realmente de uma pessoa bem sênior naquilo que tá fazendo, assim, né, de entender, cara, enfim, que a questão de liderança não é só uma questão de cargo, promoção, né? Também é uma questão de atitude, né? É uma questão de realmente você fazer acontecer. E eu já te dou até a palavra, mas eu queria até fazer uma dúvida, assim, né? Porque é muito comum hoje em dia você escutar frases como nossa, mas eu tô com a síndrome do impostor, sei lá, eu não sei se eu sou tão bom assim. Isso já aconteceu alguma vez contigo? Todos os dias acontece. Todos os dias. É muito comum, gente, assim, muito comum.
E aí, Rafa, vai até por outras questões, né? Gente, eu falei o tempo todo aqui sobre projetos, sobre operação, sobre parte de comunicação, né? Entrega de valor, tradução de dados. E não falei sobre desenvolvimento de código. E hoje eu sou gerente de tecnologia de engenharia, né? Então, lógico, bate assim essa síndrome de impostora. Pô, será que eu tô no lugar certo? Será que eu fiz a melhor escolha? Será que não teria alguém mais capacitado que eu para estar hoje nessa posição? E Sim. aí, Rafa, eu acho que eu preciso. Vou falar aqui pro pessoal que eu falo para mim mesmo, que eu tenho um histórico, eu vivi muita coisa, eu aprendi muita coisa e eu vou continuar aprendendo. Eu acho que esse é o ponto, sabe? A gente precisa, quando a gente sente essa questão de, poxa, será que eu deveria estar nesse lugar? A gente se colocar de que, beleza, qual que é a nossa fundação? E a minha fundação, Daniela falando, é me aproximar das pessoas e dizer que eu não sei, dizer que eu preciso aprender e tentar fazer uma tradução para o que eu conheço, para eu conseguir traduzir para as pessoas que precisam escutar. E fazer isso de uma forma muito acolhedora, fazer de uma forma boa. Então, toda vez que me bate essa síndrome do impostor, eu falo, pô, mas eu tô tentando, eu tô fazendo, eu tô questionando, eu sou uma pessoa que faz bons questionamentos, né? Será que eu estou? Que aí eu acho que entra no próximo ponto que eu queria falar aqui. Mas assim, quando bate essa síndrome do impostor, é importante a gente lembrar de onde a gente veio. E eu não me esqueço. Então, assim, é a questão da gente saber como funciona uma squad, como funciona um refinamento técnico, onde a gente vai tirar nossas dúvidas, como o fluxo de trabalho deve acontecer. E tudo isso eu sei porque eu vivi, né, junto com o time de desenvolvimento. Então hoje eu me sinto muito orgulhosa, assim, muito feliz de poder liderar pessoas tão inteligentes, de liderar pessoas tão capazes e um time extraordinário no qual eu confio 100%. Que se eu chegar, pessoal, não sei, eu tenho certeza que eles não vão falar ignorante. Não. Sim. Eles vão falar, pô, vamos sentar. Porque se eles me disserem não sei, eu vou falar, beleza, vamos aprender junto. Deixa eu te explicar o que significa isso. E eu explico o que eu sei. E eles fazem da mesma forma. Não, isso é realmente incrível, assim. E aí, o que bom que você puxou essa parte de liderança, assim, do time, porque até pelo quadro também, né? Porque o foco do quadro é a liderança de verdade, assim, né? Eu queria muito falar com você, né? Sobre essa jornada de sair, de novo, da frente de cocô de passarinho, entrar numa frente operacional, namorar um pouco ali com aquela frente de produto digital, mas tipo, assim, distante, aí voltou para a frente operacional ali, estratégica, mas mais de loja na frente da Lynx, e aí depois foi para o produto digital de fato, para aí você começar a galgar experiências um pouco mais desafiadoras, quando eu falo principalmente voltadas para alta liderança, né? Então, que é o core dessa frente aqui. E aí, naturalmente, me vem muito aquele negócio assim, tipo, uma das perguntas que eu mais gosto de fazer e até trocando, assim, por exemplo, num almoço com colegas, como você reage a decisões difíceis do dia a dia, né? Porque tomadas de decisões ali são sempre, né? E todas elas ali geram ruído, informações, complexidade. E como é que é o seu dia a dia? Como é que você toma uma decisão pensando numa cadeira de liderança, principalmente? Legal, essa é uma boa pergunta, assim. Eu gosto muito de seguir alguns preceitos básicos.
Né? Como que isso vai impactar a jornada do cliente? Acho que essa é a primeira coisa. Vai ter alteração? Sim, como? Não vai, beleza. Mas então, quais são os riscos aqui? E é fazer essa análise de riscos, né? Às vezes, pessoal, a gente precisa ser conservador. Às vezes, precisamos ser ousados. Eu acho que aqui, mais do que ser conservador ou ser ousado, é a gente entender como ser cada um deles. Porque não existe uma resposta certa a respeito de como a gente toma essas decisões difíceis de uma forma genérica. A gente precisa analisar cada caso. Então, assim, primeira coisa, impacta o cliente? Se impacta, a gente precisa entender como e se faz sentido. Não. Temos riscos? Temos. Quais são esses riscos? Ou não temos riscos. E custo disso? Temos custo? Vamos analisar esse custo, ver se faz sentido pra gente esse custo aqui. E o quarto é quanto que isso vai impactar o nosso time no geral. Porque às vezes, a gente tá falando sobre tomar essas decisões difíceis, que o time tem que trabalhar durante o final de semana. Trabalhar até altas horas. É isso que a gente quer? Né? Ou aumentar o custo. Ou aumentar o custo por um período determinado para a gente ter uma experiência muito boa para o nosso cliente. Faz sentido. Fecha a conta no final do mês. Ou não faz. Então eu acho que essa questão da gente fazer essa análise de tomar essas decisões difíceis, eu olho muito nesses 4 pilares, sabe? Normalmente eu vou por aí. Legal. E me diz, assim, também tem aquele negócio assim, pô, um líder assim, além de além de ter, né, que tomar decisões complexas e difíceis, igual você virou e falou assim, pô, às vezes de ter que trabalhar no final de semana, às vezes, vulgo hoje inclusive aconteceu, né, às vezes de, cara, ser ousado demais para tomar uma decisão, às vezes ser um pouco conservador também, mas uma coisa que pelo menos eu tento fazer bastante ali, e o meu time pode me questionar se eu estiver falando alguma loucura, mas eu acho que liderança também é ouvir o seu time, né? Tipo, a gente, cara, tem a gente, né, da alta liderança, a gente tá um pouco a 10 mil pés ali de distância do operacional. O time tá ali dentro, tá dentro do problema. Às vezes, por mais que a gente pode ter uma crença muito grande, mas se o time tá trazendo pra gente, não é o melhor caminho seguir dessa forma, talvez em alguns momentos a gente olhar e falar, time, ok, vamos pelo caminho de vocês. Assim como também em alguns momentos beleza, entendi o lado de vocês, faz sentido, mas a gente vai seguir porque eu seguro a onda daqui pra frente. Eu acho que eu gosto muito de falar assim, liderança nem sempre é você tomar uma decisão sozinha, você escuta o seu time, mas também tem que deixar claro que em alguns momentos você toma uma decisão que não vai agradar, ou em alguns momentos você vai virar e falar assim, galera, vambora, faz sentido, eu tô errado, vambora, vamos fazer do seu jeito, sabe? Eu acho que tem isso, sim, escutar o time, mas eu acho que quando a gente faz as perguntas certas, o consenso vem, naturalmente. Faz sentido. Sabe? O consenso Sim. vem. Então, por exemplo, gente, vai impactar o nosso cliente? Vai. A gente vai deixar de... o checkout vai cair. Ou melhor, tá? Vamos dar uma analogia boa, assim, vai. A busca vai parar de funcionar. Gente, a busca vai parar de funcionar. Beleza, entendemos que isso é uma experiência que vai impactar o cliente. Quanto que isso mexe em conversão? A gente deve mesmo fazer isso? Então eu acho, Rafa, que quando a gente faz essas perguntas, o consenso vem naturalmente. E aí eu acho que quando o consenso vem, por exemplo, temos uma solução para esse problema difícil, e essa aqui é a decisão difícil que a gente tem que tomar.
E a gente começa a fazer esses questionamentos enquanto liderança e a gente chega num consenso como time, o que a gente deveria fazer, que, por exemplo, é não seguir coisa que o time queria, né? Mas vai ser rápido, né? Vai ser rápido, mas e aí? Eu acho que a próxima pergunta é: qual é o plano B? E aí, começar a questionar o plano B de novo. Porque, gente, assim, somos seres humanos, somos muito criativos. Não existe um jeito só de fazer as coisas acontecerem. Mas existem formas. E a gente vai chegar lá, entendeu? Então eu acho que, assim, eu particularmente acho que foram poucas as decisões na minha vida, enquanto profissional, que eu tomei uma decisão sozinha. Assim, sem chegar nesse consenso, sem a gente explorar todas as opções que a gente tem, sabe? Sim, sim. E de todos os caminhos, né? Porque é o seu time, é o seu chefe, é os seus pares, é você tá numa comunidade tomando decisões complexas, né? Querendo ou não, todo mundo tá indo pro bem maior da empresa, né? Mas você sabe que se eu pudesse falar uma questão sobre tomar decisões difíceis, desde assistente até gerente, até, né, cargos executivos, assim, crie o seu método para chegar nessas respostas. Acho que isso é muito importante. E aperfeiçoe seu método. Tenha as perguntas que você quer fazer, umas perguntas chaves, sabe? Que você consegue encaixar nos cenários. Porque assim, você não vai ter... porque eu acho. Não, gente, eu tenho dados. Sim. A gente explorou esses cenários, a gente sabe quais são os riscos. Sim, sim. Então, é importante nós temos ter métodos para fazer as coisas. A gente não pode simplesmente achar que o que a gente, né? Eu vou pôr impulso aqui e vai dar certo. Às vezes vai, mas na grande maioria das vezes não vai. Sim. E a gente precisa garantir que a gente é estratégico no nosso negócio. Sim, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, né, que liderança não é você saber de tudo, né, tipo, não é você ser o ferradão, né, tal, mas é você saber perguntar o que ninguém quer responder, né, tipo, eu gosto muito desse livro, dessa frase, ela tá num livro que chama Os Primeiros 90 Dias de um Líder. É um livro bem pequenininho, eu gosto de dar esse livro inclusive para os meus liderados ali quando ele entra aqui dentro do meu time, né? Ou quando eu acabo entrando dentro de um time novo que eu tenho que conquistar a galera, então eu gosto muito dessa frase aqui. E eu queria até fazer uma pergunta para você assim, o que você acha mais complexo, mais difícil ou mais divertido? Liderar pessoas ou liderar projetos /produto? Nossa, uma pergunta difícil mesmo. Não se compara, tá, gente? Pessoas e produto. Eu acho que é mais difícil e mais divertido liderar pessoas. Sim. Eu acho que a parte mais legal de você liderar pessoas é você ver... Tem alguns pontos, né? Aquelas pessoas que são referências numa área, só que aí quando você vai conversar com ela, você entende que tem alguns gaps ali que você consegue, tipo, trabalhar nela para ela evoluir muito mais rápido, mas ela é muito boa tecnicamente, mas talvez com pessoas ela não é tão boa. Eu inclusive, eu acho que eu já fui uma pessoa assim, acho que hoje em dia, sei lá, posso ser um pouco diferente. Eu acho que também é legal você ver a diferença, assim, da pessoa que... Pô, você pega um case de uma pessoa que, tipo, cara, assim, a empresa já tá desistindo. E aí você vai lá e muda o jogo. Você faz a pessoa, tipo, avançar muito. Eu acho que é isso que me dá tesão, assim, na liderança, assim, é você, tipo, fazer as pessoas evoluírem, chegarem num ponto que, tipo, é maior que você, assim. E tá tudo bem, porque no final das contas você fez parte da jornada dela, você viu o crescimento dela, sabe? Tá tudo bem, e eu acho que é uma questão assim, né, que a gente precisa lembrar.
a gente não lidera pessoas por liderar pessoas, né? A gente está liderando frentes de negócio, na Uhum. verdade. E essas pessoas são responsáveis por frentes de negócio. E É um ótimo ponto para se pensar. Nunca exato. pensei dessa forma. É um excelente ponto. As pessoas lideram frentes de negócio. Então, eu acho que existe uma troca muito boa em você entender o que aquela pessoa está trazendo, entender os pontos. Porque você olha de uma forma estratégica, inclusive para o crescimento daquela pessoa. Então, normalmente quando eu faço a liderança aqui, né, um plano de desenvolvimento, eu olho para os desafios que aquela pessoa tem enquanto negócio e quais são as soft skills que vão alavancar. O que que ela já tem, o que que ela não tem, o que que ela precisa conseguir trabalhar aqui. E por que que eu digo que é mais difícil e mais divertido? Porque são pessoas fazendo o negócio acontecer. Então, nessa questão, a gente passa por tanta coisa no dia a dia que cria-se um laço afetivo muito grande, né? Então, a gente conhece, a gente tem uma confiança e a gente gosta das pessoas com que a gente trabalha no dia a dia. Eu mesmo tenho pessoas que estão comigo já há 5 anos e são pessoas incríveis, que eu considero parte, porém, eu ainda tenho um dever com a carreira delas e com o negócio. E é aqui que entra a dificuldade, que é onde a gente falar sobre o que poderia ter sido melhor, trazer um feedback que talvez a pessoa, né, escorregou ali, a gente precisa evidenciar, porque normalmente não é só a gente que vê, outras pessoas também. Então, esses pontos são os pontos difíceis, sabe? Sim, sem dúvidas nenhuma. E aí eu acho que você entrou num ponto que acho que a gente pode explorar dois assuntos aqui rápidos, assim, que acho que tem muito a ver com esse ponto que você falou, que é como é que a gente mantém esse aprendizado constante, né? Que fez você evoluir, né? Principalmente aí na sua carreira. Se foi soft skill, mentoria, uma visibilidade, uma coisa assim. E aí, assim, depois eu queria puxar um gancho dessa frase que você falou cara, que a gente tem que liderar ali umas pessoas para fazer, sei lá, uma mudança de rotina dela, sabe? Eu quero muito entrar nesse detalhe daqui a pouco. Tá. É... A questão se o que a minha pergunta para você no final era tipo, uma primeira pergunta era mais voltada assim, tipo, o que você acha que faz acelerar a evolução da pessoa, né? Se é um soft skill, se é uma questão de visibilidade, se é uma questão de exposição, se é uma questão de mentoria, se é uma questão de liderança, enfim. Eu acho que é formato, a forma como a pessoa faz as coisas no final do dia, sabe? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de ter no time são pessoas inquietas. E essas pessoas inquietas, elas vão além disso, será que eu tenho uma boa comunicação? Será que eu tenho, né, consigo fazer um bom relacionamento? Será que eu consigo fazer uma boa análise? Às vezes sim. Tá, mas como é que você coloca isso, né? Como é que você traz o valor? Como é que você apresenta isso no final do dia para os stakeholders ou para uma liderança ou para o seu próprio time? Eu acho que é a forma, Rafa. Eu acho que a forma, o método, eu acho que é o que te faz alavancar. Porque normalmente, quando a gente está falando sobre alguém que vai, né, estar pronto para um próximo passo de carreira, é alguém que ela está trabalhando nas suas soft skills, nas suas hard skills e tá mostrando isso da forma correta. Então, por exemplo, né, que você trouxe, às vezes a gente tem uma pessoa que super consegue comunicar bem um determinado ponto, mas uma pessoa que não consegue fazer uma análise técnica muito boa. Como que a gente consegue aliar isso? Quem que são as pessoas que podem apoiá-la nessa análise para que ela consiga
fazer essa junção, essa conexão desses mundos e montar uma visão boa para a gente conseguir trabalhar de forma estratégica, né? Normalmente o que eu vejo são pessoas que têm uma alta capacidade de resolução de problemas, uma alta capacidade de comunicação interpessoal. Sabe aquela pessoa que vai e consegue o que precisa com qualquer pessoa, consegue chegar até o final do problema, mas depois não consegue sintetizar isso, não consegue trazer isso de uma forma que fique viável estrategicamente, que não fica replicável, não tem uma forma como a gente pegar aquilo e alavancar, seja para a gente passar a informação para outras pessoas, seja para que aquele processo seja repetido. Faz sentido? Entendeu? Faz super sentido, sim. E é até bom, tem um ponto que você falou aí da inquietude da pessoa, né? Que, cara, às vezes a gente vai ter que pegar na mão da pessoa ali cara, ensinar, sentar com ela, explicar como é que funciona ou não funciona e tal. Concordo, acho que tudo que você falou faz total sentido. E eu queria entrar num quadro aqui, numa parte do nosso quadro aqui, que tem muito a ver com essa questão de inquietude, de pegar na mão e tudo mais, que é essa parte assim do divisão de pratinhos, vamos dizer assim, né? Porque agora a gente entra num universo que é totalmente diferente. Agora a gente... E aí eu acho que eu vou poder contribuir um pouco aqui também, porque a gente vai falar um pouco sobre vida real e bastidores, né? Então... cara, assim, inquietude, gente, pra quem não sabe, eu e a Daniela, a gente tem uma filha, a Daniela tá grávida com mais um filho aí chegando a caminho, e Dona Maria Luísa é, digamos assim, uma pessoa extremamente inquieta, tá? Que precisa pegar na mão e ensinar desde o começo, é uma criança de 1 ano e 8 meses aí, e aí, porra, pergunta do século, Daniela, como é que é liderar, ser mãe e esposa tudo ao mesmo tempo? Como é que você consegue deixar essa entrega alta enfim, de produtividade no corporativo ali, né, na Boticário, e também, obviamente, dentro de casa aqui? E eu quero contribuir com essa. Com muita ajuda, né? Então, se não fosse a rede de apoio que a gente tem hoje para cuidar da Maria Luísa enquanto a gente trabalha, a gente não ia conseguir, né? Uma rede de apoio que ofereça confiança, segurança para nossa filha. Isso no final das contas é isso, assim, é você confiar no seu time, na sua equipe, né? No nosso caso a equipe da minha filha. Exato. É isso, no nosso caso é a nossa babá, os pais e tudo mais, né? Mas eu acho que é um bom ponto, tá, Rafa? Assim, eu acho que é um bom ponto para colocar, assim, antes, pessoal, de ter a Maria Luísa, eu tinha 24 horas no meu dia para dividir entre trabalho, Daniela, esposa, era mais fácil. E grande parte desse momento eu dedicava para o trabalho. Grande parte dessas horas, muitas, inclusive. Acordava muito cedo, começava a trabalhar muito cedo, parava muito tarde, e era isso, a vida era isso. E eu amava, tá? Não tô falando nada contra, porque pra mim foi super importante. Esse processo me fez crescer muito, como pessoa e profissional. Agora com a Maria Luísa não existe isso, né? Então, assim, eu tenho um horário pra começar a trabalhar, que é o horário, né, que a rede de apoio vem pegar ou fica junto com a Maria Luísa, e eu tenho um horário para acabar. Então, fazer essa gestão do tempo é o que fez total diferença aqui. Fez a diferença 100%. Conseguir entender que eu tenho meu horário de trabalho e eu preciso ser produtiva naquele horário. Consigo? Não. Normalmente, depois que eu coloco a Maria Luísa para dormir, a gente volta a trabalhar. Mas hoje o meu objetivo é conseguir. Lembra que a gente falou da forma? A gente falou sobre sintetizar.
conseguir ser estratégico, hoje eu tento focar muito nessa questão de gestão mais estratégica dos assuntos para que eu consiga fazer as coisas no tempo que eu tenho, né? Sim, sim. E é engraçado porque, assim, tipo, de novo, volto a falar, eu e a Dani a gente divide. É que ninguém tem noção como é que é em casa, mas a gente divide um escritório com uma parede de drywall no meio, tá? Para todo mundo estar na mesma página. E a gente tem escritório mesmo, né? As pessoas estão acostumadas a trabalhar com escritório dentro de um quarto, né? Tipo, é um espaço de um quarto. O nosso é um escritório separado. E o que acontece, assim? Eu e a Daniela, a parte boa que funcionou muito com a gente desde o dia zero é que os dois são extremamente workaholics, né? Tipo, os dois trabalham muito, se dedicam muito e no que fazem, assim, e querem entregar valor o tempo inteiro. Então, quando a gente começou lá no passado, assim, que a gente era dois solteiros, cada um morando na sua própria casa, beleza, a gente namorando e tudo mais, cara, assim, a gente ter ficado mais tarde trabalhando e tal, ou ter que, tipo, atender um telefone no meio de um cinema, por exemplo, era uma parada super normal. Black Friday pra gente era uma parada que, assim, fazia parte do nosso core e é isso aí, até hoje é um pouco disso. Quando a gente entrou no meio da pandemia e a gente tinha que viver cotidianamente juntos e a gente tinha que separar um tempo da nossa vida para não falar de trabalho, porque, de novo, os dois trabalhavam com varejo, os dois estavam, tipo, o tempo inteiro trabalhando com assuntos parecidos. E aí, assim, tipo, cara, a gente é dois workaholics, então o que acontecia? A gente parava o nosso trabalho no meio da pandemia, na casa quando a gente morava na praia. Cara, a primeira coisa que a gente fazia e aí, como é que foi o seu trabalho? E aquele assunto lá que aconteceu tal coisa? E como é que tá? E a gente ficava meio que tentando se ajudar. E as pessoas perguntam muito isso pra mim. Eu não sei se as pessoas perguntam isso pra você, mas pra mim perguntam muito, né? Tipo, como é que é o papo de vocês? Só falam de trabalho? Aí eu falo, não, tipo, a gente, em algum momento da vida, a gente, porra, sentou e falou, cara, não vai dar pra gente falar só de trabalho. E hoje, até pela casados, com filho, família e tudo mais, a gente acaba não conseguindo mais falar tanto de trabalho, porque a gente acaba falando de coisas da vida, né? A gente fala sobre a Maria Luísa, fala sobre remédio, fala sobre a conta que tem que pagar, que não sei o que lá, mas em alguns momentos a gente tenta se ajudar, a gente tenta, tipo, olhar e falar assim, e aquele problema, como é que tá? Tipo, conta aí. Aí a gente vai meio que, né, se organizando. Acho que é uma visão muito de... É um trabalho em equipe que eu vejo, assim, que a gente faz. Com certeza. Né? Com certeza. Eu vejo muito, assim, que o conhecimento do Rafa em produto digital me ajudou muito, quando eu tinha muitas dúvidas, assim, né? A gente trocava muito. Até hoje a gente ainda troca. Lógico que nas suas devidas proporções, principalmente quando a gente... Daniela conhece muito mais de varejo do que eu, gente. Muito mais. Quem dera. Mas assim, no quesito mesmo de... Eu acho que é o mais legal aqui é a gente conseguir olhar os problemas de uma perspectiva diferente. Então, normalmente, o Rafa fala, né, conta alguma coisa, eu falo, tá, mas você já quer pensar nisso? Aí, não. E isso acontece da mesma forma. Porque são perspectivas diferentes. Uma pessoa que conhece o varejo, que conhece a forma como as corporações normalmente funcionam e que pode te ajudar a desenviesar. Né? Eu acho que uma coisa que é muito boa aqui com a gente, assim, a gente quase não escuta a reunião do outro, assim, só quando a gente tá muito empolgado. E eu e a Dani, a gente sofre do mesmo problema, que é quando a gente tem certeza demais do assunto que a gente tá falando, a gente fica feliz demais explicando ele. E aí automaticamente fala alto demais, e aí meio que atrapalha o outro. Então, acontece isso, mas é raras exceções, mas acontece. Mas é engraçado como inevitavelmente, uma hora ou outra, você abre a porta aqui, vai no banheiro, você deixa a porta aberta, você acaba escutando uma conversa ou outra, tal. Aí do nada vem frases como
Rafa, você errou nessa frase aqui, você não devia ter falado tal coisa. Tipo, eu acho que isso aqui pode pegar mal. Ou tipo, cara, assim, Rafa, isso aqui você mandou muito bem, cara, isso aqui foi muito legal, porque assim, ou vice-versa, tipo, pô, Dani, poxa, acho que aqui, pô, acho que talvez o que o fulano quis dizer, pelo que eu escutei, foi mais ou menos por esse caminho. Então a gente vai meio que se ajudando, né? Vai conseguindo construir ali uma dinâmica. Que nem eu sei que nem todos os casais conseguem fazer isso, mas é muito bom em certas partes, É assim, bom mesmo. trabalhar, conviver com uma pessoa que faz a mesma coisa que eu faço e que trabalha com o mesmo assunto que eu faço. Os assuntos são muito parecidos. Uma coisa que eu converso muito com a galera, assim, quando eu tô viajando a trabalho, né, no Rio, e a galera me pergunta assim, o que sua esposa faz? Eu, então, minha esposa trabalha com varejo também. Então é bom, né? Tipo, eu falo, cara, a melhor parte pra mim, com várias aspas, porque agora eu tenho família, eu tenho uma filha, e agora eu tenho um filho também, e a saudade bate muito. Antes da Maria Luísa, a melhor parte que a gente tinha era que, assim, cara, eu sabia, a Dani sabia que e eu sabia também que Black Friday, se a gente não atende o telefone, não é por uma questão de que a gente tá de pirraça um com o outro. Cara, não, é porque estamos no caos. Aí a gente tem um código nosso do tipo, cara, assim, eu preciso falar com você, tá ligado? E aí automaticamente, beleza, a gente para tudo para atender o outro ali, independente do que aconteça. Eu acho que essa parte no dia a dia é muito legal, inclusive quando a gente conhece a galera, né, com que a outra pessoa trabalha. Então isso é muito bom também. A gente acaba se tornando próximo, né? Então isso é bom. Mas beleza, eu acho que a gente vai chegando aqui ao fim. Acho que a gente já tá aqui há quase 2 horas conversando, galera. A gente se empolgou, pessoal. Se empolgar um pouquinho. E assim, eu queria, antes de eu encerrar, Dani, eu queria fazer perguntas bem rápidas, tá? Tá bom? Perguntas leves ali. Acho que, enfim, sinta-se à vontade em continuar ou não, de responder, enfim. Se eu tivesse que te perguntar assim, qual foi a maior lição que você teve nos últimos 5 anos, qual que você seria? Qual seria, né, essa resposta? Nossa, assim, acho que foi ser mãe. Com certeza, acho que foi ser mãe, assim, minha vida mudou muito com a vinda da Maria Luísa, muito nessa questão, eu acho que é um pouco dessa questão do tempo, sabe? Antes eu tinha 24 horas do dia para trabalhar, hoje eu não tenho. São as mesmas 24 horas, mas eu preciso dar o meu tempo para ela também. Então eu acho que a principal mudança foi de fato ser mãe. E legal, o meu também. Minha maior mudança foi ser pai, né? Depois ser esposo, enfim. Mas qual ou quais são as suas maiores ambições aí pro futuro? Cara, para o futuro profissional, eu acho que Futuro profissional, pessoal, sentimental. eu acho que ambições para o futuro, assim, eu acho que temos um projeto muito, muito legal acontecendo na Boticário agora, um projeto que estou super feliz de estar na frente, é uma estratégia de omnicanalidade do Econ, abrindo aqui para o ecossistema do GB. Para mim, a minha ambição no futuro é ver isso rodando da forma como a gente espera, sabe? Não posso dar muitos detalhes aqui, galera, peço desculpas, mas assim, é de fato a gente conseguir ter essa estratégia que a gente está desenhando bem executada, sabe? Com os ajustes necessários, mas ter uma estratégia bem executada. Estou bem empolgada para esses próximos anos. Legal, legal. Pô, eu tô desejando muito sucesso aí. Eu tenho certeza que você vai brilhar muito, você sabe disso. E a gente gosta muito de filme, né? Voltando aqui para um filme que a gente gosta muito, que chama De Volta pro Futuro. Né? Então, se você pudesse hoje mandar uma mensagem para Daniela de 2018, além de virar e falar assim, não cai na dele, não fica com ele, o que mais você falaria para ela? Olha, eu acho que eu falaria assim, que é isso, assim, que é para levantar cedo mesmo, para pegar
ônibus e continuar trabalhando, que não fica mais fácil, mas que tudo que ela tá aprendendo agora vai fazer sentido lá na frente. E realmente faz. Gente, assim, realmente, tudo que eu aprendi enquanto assistente, analista, de ter que resolver as coisas, ter problema, falar com umas pessoas, ter que pedir favor, ter que aprender coisas novas, ter que encontrar solução para problemas complexos, eu utilizo isso até hoje. Então, esse seria o áudio. Sim, vai ficar pior, mas vai ser bom, sabe? Então acorda, pega o ônibus e é isso. Legal, legal. Bom, super obrigado, Dani, pelo papo. Sei que pegamos aí um pouco mais, né, do que 1 hora, enfim, mas estamos aqui em casa. Para quem não sabe, Maria Luísa já tá dormindo, pra gente aqui já é tarde, é o único horário que a gente consegue falar, mas super obrigado de verdade por dividir essa trajetória aí de aprendizado com tanta transparência e verdade. Sabe que eu te amo, obrigado demais aí pela participação, pelo apoio. Eu também quero, obrigada, foi um prazer estar aqui, relembrar tantas partes assim da trajetória. Eu sei que a gente acabou se empolgando, mas eu prometo, pessoal, que da próxima vez que eu voltar, eu vou tentar ser mais enxuta aqui pra gente conseguir falar sobre outros temas. Legal, legal. E você que ouviu a gente até aqui, não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, o MentorCast, tanto na sua plataforma favorita aqui de podcast, que a gente está em todas. Então, Apple Podcast, Google Podcast, o YouTube, Spotify, Deezer, enfim, todas. Também acompanha a gente aí nas nossas redes sociais. Você vai encontrar a gente na X, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, TikTok, e também acessa aí o nosso site, que é a Mentoria de Líderes Digitais. Lá tem alguns planos aí super bacana aí para quem está procurando e pensando em fazer uma transição de carreira igual a Daniela conseguiu fazer. E vai ser ótimo aí a gente trabalhar juntos, tá? Esse foi o episódio, o segundo episódio, né? O que a gente está tocando aqui no MentorCast, seguindo aí o quadro de lideranças voltado para liderança de verdade da Mentoria de Líderes Digitais. Eu estou muito feliz aí de ter iniciado com alguém tão especial aqui para mim. E a gente é isso, a gente vai se vendo aí nas próximas semanas com mais alguns episódios maravilhosos. Eu vou ficando por aqui. Esse é o MentorCast, mentoria de áudio direto ao ponto, para quem lidera o mundo real. Valeu, galera! Valeu, gente. Valeu.